Eu sempre acreditei que conhecia aquela mulher com quem me casei. Sua risada era meu som preferido, seu perfume ficava em minha roupa mesmo depois de um abraço rápido, e quando ela dizia que me amava, eu acreditava sem hesitar. Até aquele dia no escritório, quando tudo o que eu acreditava desmoronou diante de um simples sorriso. Era uma tarde comum, ou pelo menos parecia. Eu tinha saído do trabalho mais cedo para fazer uma surpresa. Queria buscá-la e irmos jantar fora, como no começo. Ela vinha reclamando de cansaço, de pilhas de relatórios, de reuniões inesperadas. E eu achava que um pouco de carinho podia aliviar. Estacionei o carro, entrei no prédio, e anunciei meu nome na recepção. O segurança me olhou, digitou algo no computador e disse: "Ah, suba até o quarto andar, o chefe dela está lá hoje." O elevador subiu devagar, mais devagar do que de costume. E quando a porta abriu, o som das teclas, o cheiro forte de café e vozes abafadas preencheram o ar. Caminhei alguns metros até o corredor, tentando encontrá-la. Ela estava de costas, diante de um homem alto, elegante, de terno escuro. Ele falava baixo, e ela sorria, um sorriso que eu não via fazia tempo. Meu coração acelerou, mas tentei não julgar. Bati levemente na porta. Ela se virou, e naquele instante o sorriso desapareceu. Seu rosto congelou. O chefe olhou para mim, confuso, mas depois sorriu como se entendesse algo. E com um tom de brincadeira, disse: "Ah, então você é o ex dela." Ele riu. Eu também tentei rir, mas foi um riso instável, forçado. Olhei para ela. Ela não conseguiu dizer uma palavra. Houve silêncio. Um silêncio constrangedor que pareceu durar um século. Eu respirei fundo e, sem pensar muito, deixei escapar: "A partir de agora, sim." O chefe ficou sem reação. Ela regalou os olhos, como se eu tivesse acabado de decretar algo que nem ela esperava. Saí andando devagar, e quando cheguei ao elevador, minhas mãos tremiam tanto que demorei a apertar o botão. Dentro do carro, o ar parecia sufocante. A cabeça girava num turbilhão de lembranças. Os jantares cancelados, o perfume novo, as mensagens apagadas. Tudo começou a fazer sentido. Ou melhor, começou a perder o sentido. Por que ela congelou? Por que ele falou daquele jeito? E, principalmente, por que eu ainda estava tentando justificar o que parece tão óbvio? Liguei o rádio para distrair, mas não ouvi nada. Minha mente repetia aquela cena como um filme arranhado. O sorriso, a pausa, a frase dele: "Você é o ex dela." Aquela pergunta passou a ecoar de um jeito doentio. Talvez porque no fundo eu já me sentia assim há meses, um ex dentro do próprio casamento. Cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei olhando para o reflexo da TV desligada. O mundo inteiro parecia embaçado. Depois de uns minutos, o telefone vibrou com a notificação de mensagem. Era dela. "Podemos conversar?" As palavras piscavam na tela e eu não sabia se devia responder. Um lado de mim queria ouvir uma explicação, qualquer uma. O outro lado queria silêncio. Escolhi o silêncio. Naquela noite, não consegui dormir. Os pensamentos vinham em ondas. Primeiro, a memória das promessas. Depois, as mentiras sutis. E por fim, aquela imagem dela congelada diante do chefe. Lutei contra a vontade de acreditar que era apenas um mal-entendido. Lutei contra o coração que insistia em defendê-la. Porque não era só ciúme. Era intuição. E a intuição raramente mente. No dia seguinte, ela apareceu em casa com olhos cansados e a expressão de quem ensaiou um discurso. Tentou se sentar ao meu lado no sofá, mas eu continuei olhando para frente. Ela começou com um "não é o que você está pensando", mas dessa vez eu não perguntei o que era. Deixei que as palavras dela caíssem no chão, vazias. E talvez ela tenha percebido, pela primeira vez, que eu não era mais o mesmo homem disposto a acreditar em tudo. Enquanto ela falava, cada detalhe me parecia ensaiado. A hesitação no olhar, o tom doce tentando disfarçar a culpa, o jeito com que mexia no anel da mão esquerda. Eu a observava em silêncio, medindo a distância entre verdade e mentira. O curioso é que em certos momentos ela até parecia acreditar no que dizia, como se repetir uma história bastasse para torná-la real. Depois de alguns minutos, ela se calou. Perguntou se eu acreditava nela. Eu não respondi. Então ela chorou. E o som do choro dela, que antes me partia o peito, dessa vez só me causou estranhamento. Era como se eu estivesse vendo uma desconhecida chorando na minha sala. Levantei-me devagar e fui até a cozinha. Enchi um copo de água, respirei fundo e disse algo que soou mais como um pensamento do que uma frase. "Sabe o que é pior do que uma traição? É o instante em que a gente percebe que deixou de reconhecer a pessoa que ama." Ela me olhou sem entender,
mas não precisei explicar. Peguei as chaves do carro e saí, sem destino. Dirigir se tornou uma forma de fugir da avalanche de sentimentos que me sufocava. Cada semáforo parecia uma pausa para respirar, cada rua uma tentativa de esquecer. No caminho, o celular vibrou de novo. Outra mensagem dela: "Você pode não acreditar, mas eu te amo." Dessa vez, nem abri. Porque, naquele momento, amar já não bastava. Às vezes, o amor chega tarde demais. E enquanto a noite caía, percebi que talvez aquela fosse a última vez que eu choraria por ela. O peso que senti não era mais de raiva, mas de entrega. Era como deixar um barco à deriva sabendo que ele não voltará. E, no fundo, eu já sabia. Quem parte emocionalmente primeiro, já está meio caminho fora. O carro parou diante do mar. O som das ondas misturava-se com o barulho do vento, e tudo que restava era o vazio. Fiquei ali, olhando para o horizonte, tentando entender em que momento o amor se perdeu, e percebi que talvez ele nunca tivesse sido o mesmo amor nos dois lados. Talvez eu tenha vivido uma história sozinho, acreditando que era de dois. E foi ali, diante daquele silêncio infinito, que decidi parar de esperar explicações. Porque quem ama de verdade não deixa espaço para dúvidas. E quem deixa, já está em outro lugar. Passei o fim de semana inteiro evitando qualquer contato. Não atendi ligações, não abri mensagens, não quis ouvir explicações. Quando a confiança se quebra, não é só a pessoa que muda, é o modo como você enxerga tudo à volta. As fotos na parede viram lembranças do que talvez nunca tenha existido. As palavras antigas são falsas, como se viessem de uma outra voz. E o silêncio pesa mais do que qualquer grito. Na segunda-feira, acordei sem vontade de levantar. Trabalhar, conversar, viver, tudo parecia feito de esforço. Só levantei quando o sol atravessou a cortina e bateu direto no meu rosto. O relógio marcava quase 10 horas quando o som da campainha ecoou. Era ela. De novo. Vinha com os olhos vermelhos, sem maquiagem, segurando uma pasta nas mãos. Disse que precisava me mostrar algo. Hesitei, mas acabei deixando que entrasse. Ela abriu a pasta devagar, mostrando impressões de e-mails, conversas, documentos. Explicou que aquele chefe insistia em aproximação, tentava conquistar sua confiança, e que ela sempre recusava. Disse que o encontro no escritório foi apenas para resolver uma pendência do trabalho, e que a brincadeira dele me pegou de surpresa, tanto quanto a ela. Parte de mim queria acreditar. Outra parte queria seguir em frente sem olhar para trás. Enquanto ela falava, tentei decifrar o tom, observar o olhar. A dor em sua voz parecia real, mas o medo dentro de mim era maior. Por que quem já foi enganado começa a duvidar até do que é sincero? Eu perguntei por que apagava mensagens. Por que evitava me contar sobre aquele chefe? Ela respondeu com algo simples: "Eu sabia que você sentiria ciúme, mesmo sem motivo." As palavras dela me atravessaram. Porque, no fundo, era verdade. Eu vinha mudando. Vinha ficando mais distante, mais inseguro. Talvez a rotina, talvez a pressão, talvez um tipo de desgaste que nenhum casal nota a tempo. Depois de um tempo, até o amor mais verdadeiro começa a precisar de provas. E, quando se vive assim, qualquer detalhe vira ameaça, qualquer silêncio vira suspeita. Conversamos por horas. Às vezes em tom calmo, às vezes com lágrimas, outras vezes apenas com respiração pesada entre uma frase e outra. Não chegamos a nenhuma conclusão. No final, ela disse apenas: "Eu não quero te perder." E foi embora antes que eu conseguisse responder. Fiquei sozinho na sala, olhando para o nada, tentando entender o que ainda restava entre nós. Naquela noite, a mente virou campo de batalha. De um lado, as lembranças boas, o início, as risadas, o primeiro apartamento apertado, o jeito desajeitado com que ela fazia café. Do outro, as noites frias, as desculpas repetidas, o vazio entre nós. Duas memórias disputando o que restava de paz dentro de mim. Não dormi. Fiquei sentado na cama, ouvindo o som distante do relógio. Cada tic-tac parecia uma contagem regressiva para algo que eu ainda não sabia o que era. Na manhã seguinte, decidi trabalhar de casa. Precisava de ar, de distância. E foi nesse silêncio que algo aconteceu. Ao revisar mensagens antigas no computador, percebi um detalhe estranho, um número salvo sem nome. Várias mensagens antigas, apagadas na conta dela, mas ainda salvas no backup automático do meu e-mail, que sincronizava nossos arquivos desde os primeiros tempos do casamento. O coração disparou. Abri o histórico. No começo, eram só conversas de trabalho. Aos poucos, o tom mudou.
palavras ambíguas, insinuações disfarçadas de brincadeira. Depois, declarações diretas. E, no final, mensagens dela dizendo que precisava pensar, que não podia continuar, que amava alguém mais. Senti o chão sumir. Aquele nó na garganta queimava como fogo. Não era mais dúvida. A traição estava ali, crua, escrita em palavras que eu lia com os olhos marejados. Fechei o laptop, mas era tarde. A verdade já tinha se infiltrado dentro de mim. Saí de casa sem rumo. Andei por ruas vazias, tentando entender como seguir. Uma parte minha queria confrontá-la de novo, outra só queria sumir. Quando a dor atinge um certo ponto, discutir se torna inútil. Não é mais sobre ganhar razão, é sobre tentar respirar. No caminho, parei diante de uma vitrine. Um casal sorria no reflexo do vidro de uma loja de flores. E percebi o quanto havia me esquecido de como o amor deve ser leve, simples, sincero. O que eu vivia agora era peso. Era como carregar algo morto, fingindo que ainda estava vivo. Voltei para casa ao entardecer. O sol caía devagar, tingindo tudo de laranja. Na mesa, encontrei um bilhete dela. Dizia: eu sei que você viu. Me perdoa. Não vou insistir mais. E aquele pequeno pedaço de papel decidiu meu destino. O perdão exige força, mas manter o que foi destruído exige mais. E naquele instante, percebi que a força que eu precisava não era para reatar. Era para deixar ir. Porque às vezes, soltar dói, mas segurar machuca muito mais. Passei o resto da noite guardando fotos em uma caixa. Cada imagem parecia um fragmento de uma vida que já não me pertencia. O choro vinha e ia, como o mar em maré alta. Não era ódio, era luto. O luto por um amor que morreu em silêncio, muito antes do fim. Quando terminou a madrugada, sentei à beira da cama e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, me senti leve. A dor estava ali, mas não me dominava mais. Entendi algo simples: o amor, quando é verdadeiro, não precisa de provas. Ele se prova todos os dias nos gestos, no cuidado, na ausência de medo. Tudo que exige justificativa demais já começou a morrer. Nos dias que seguiram, a casa parecia maior e mais vazia. Cada canto guardava ecos de risadas antigas, cheiros que insistiam em ficar. A almofada ao lado do sofá, o espaço na cama, os talheres guardados em pares, tudo lembrava o que deixou de existir. Viver sozinho não era o problema. O problema era lidar com o peso das lembranças ainda vivas. Era como conviver com fantasmas. No trabalho, tentei parecer normal. Respondi os colegas com sorrisos rápidos, fingindo que estava bem. Mas bastava um segundo de distração para o rosto dela invadir minha mente. Os detalhes que antes me encantavam agora me feriam. Não era raiva, era saudade misturada com incredulidade. Às vezes eu pensava: será que ela também sente essa ausência, ou já aprendeu a me esquecer? Na hora do almoço, decidi caminhar até um parque próximo. O vento frio, o barulho das folhas, o som distante das crianças correndo me fizeram lembrar de que a vida continuava, com ou sem a gente. Sentei num banco e fiquei observando as pessoas. Casais de mãos dadas, risos, pequenos gestos. A sensação era estranha. Eu queria não sentir inveja, mas senti. Foi ali que encontrei um velho amigo, Rafael, que eu não via há anos. Ele percebeu algo diferente em mim logo de cara. Sentamos, conversamos, e acabei contando parte da história. Ele me ouviu sem interromper. No fim, disse algo que pareceu simples, mas me atingiu direto. Às vezes, a traição é só o último capítulo de um livro que já estava acabando faz tempo. Voltei para casa pensando nisso. Talvez eu tenha tentado ignorar os sinais. Talvez tudo já estivesse ruindo, e eu só não queria admitir. O amor é um vício confortável. A gente se agarra a ele mesmo quando já não faz bem. À noite, abri o laptop e reli as mensagens que ela deixou. Não para me torturar, mas para ter certeza de que não havia mais nada a dizer. Era como encerrar oficialmente uma história. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar as coisas. Doei roupas antigas, mudei móveis de lugar, joguei fora o que me prendia a lembranças que não me levavam a lugar algum. A casa começou a parecer mais leve. Não feliz, mas respirável. Cada objeto novo que ganhava espaço fazia o peso diminuir um pouco. Mesmo assim, às vezes a saudade chegava sem aviso. Um perfume na rua, uma música tocando num café, um filme que costumávamos ver juntos. Nessas horas, eu apenas respirava fundo e deixava passar. A dor não some de um dia para o outro, mas ela muda de forma. E quando muda, já é o primeiro sinal de cura. Numa dessas tardes,
recebi uma ligação inesperada. Era o chefe dela. A voz dele era contida, séria. Disse que queria pedir desculpas pelo que aconteceu, que a brincadeira feita naquele dia foi completamente inadequada, e que ele jamais quis causar aquilo. Sua voz tremia um pouco, talvez por arrependimento, talvez por medo de minha reação. Eu apenas disse, não precisa se justificar. Já entendi tudo o que precisava. E desliguei. Aquele telefonema foi como um ponto final. Estranho pensar que um estranho poderia definir o fim de uma história que levei anos para construir. Mas é assim que a vida funciona, as coisas terminam em segundos. E o mais difícil não é o fim em si, mas o vazio que fica logo depois. Nessa mesma noite, decidi sair. Fui sozinho a um restaurante que nunca havia frequentado. Pedi um prato simples, sentei perto da janela e observei a cidade. As pessoas riam, brindavam, viviam. Aquilo me despertou. Eu não podia continuar preso a um capítulo que já terminou. Havia mais páginas a serem escritas, talvez não com ela, mas ainda assim minhas. Voltei para casa com uma sensação diferente. Não era felicidade, mas uma calma estranha, quase nova. Percebi que a vida começa a se realinhar quando a gente para de tentar entender o que quebrou. Algumas coisas não têm explicação, só acontecem, e aprender a aceitar isso é libertador. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela e me acordou. Levantei, preparei café e sentei na varanda. A cidade acordava devagar, e pela primeira vez eu não senti aquele aperto no peito. O tempo estava curando o que a mente insistia em remexer. Lembrei do que Rafael disse no parque, sobre o livro que já estava terminando, e percebi o quanto ele estava certo. Às vezes, a gente tenta reescrever finais que já foram vividos, tenta prolongar histórias por medo de ficar só. Mas solidão nem sempre é castigo, às vezes é o primeiro passo para reencontrar a si mesmo. Aos poucos comecei a sair mais, conversar mais, reencontrar pessoas que eu havia deixado de lado. Cada conversa simples parecia me devolver uma pequena parte de quem eu era. Descobri que ainda era possível rir sem motivo, dormir sem culpa, viver sem olhar para trás. O passado não sumiu. Ele estava lá, mas como uma fotografia antiga guardada numa gaveta que só se abre de vez em quando. Servia como lembrança, não como prisão. E assim fui entendendo que perdoar não é voltar. É apenas se libertar do que não volta mais. Alguns meses se passaram desde aquele dia, e a vida começou a encontrar um novo ritmo. Eu ainda morava no mesmo apartamento, mas ele já não parecia o mesmo lugar. As paredes brancas, antes cheias de memórias, agora pareciam limpas, prontas para uma nova história. De vez em quando, eu ainda esbarrava em lembranças esquecidas. Um bilhete amassado dentro de um livro, uma mecha de cabelo guardada numa gaveta. Cada pequena coisa trazia um eco do passado, mas já não doía como antes. Doía diferente, como uma cicatriz que já cicatrizou, mas ainda existe. No trabalho, as pessoas voltaram a me tratar com a mesma naturalidade de sempre. Eu sorria mais, e até conseguia rir de algumas piadas que antes teriam passado em branco. O tempo, descobri, é o mais silencioso dos curadores. Ele não apaga nada, mas transforma tudo. Em uma sexta-feira à noite, um grupo de colegas me convenceu a sair. Fomos a um bar novo na cidade. As luzes eram baixas, a música suave, o ambiente parecia convidar a esquecer o mundo lá fora. Sentei-me, olhei em volta e percebi o quanto a solidão me havia mudado. Eu observava as pessoas com calma, sem pressa de entender ou julgar. E, pela primeira vez, não senti aquele vazio gritando dentro de mim. No meio da conversa, uma mulher entrou no bar. Não a notei de imediato, mas quando nossos olhares se cruzaram, algo dentro de mim silenciou. Era um olhar sereno, diferente, maduro. Ela pediu um vinho e se sentou próxima à janela. Em outros tempos, eu teria evitado qualquer aproximação, mas naquele dia, algo me levou até lá. Sentei na mesa ao lado e, quando percebi, trocamos algumas palavras. Falamos pouco, o suficiente para perceber que o silêncio entre as frases já dizia mais do que qualquer tentativa de sedução. Contou que também havia passado por um término difícil, que estava tentando reaprender a confiar, a recomeçar. Sorri por dentro. Era como se dois pedaços quebrados tivessem se reconhecido. Quando saímos, a noite estava fria, e ela brincou dizendo que o vento parecia castigo. E ela riu comigo. Trocamos contatos, e no dia seguinte, ela mandou mensagem perguntando como eu estava. Foi natural, simples, sem o peso que eu associava a relacionamentos. Sem promessas, só presença. Os dias seguintes foram leves. Conversas sem pretensão, risadas no meio da tarde,
encontros tranquilos. Aos poucos, a vida voltava a ter cor. E percebia algo que nunca tinha entendido de verdade. A gente não supera uma dor esquecendo, mas aprendendo a viver apesar dela. Mesmo assim, às vezes a lembrança do passado vinha como um breve sopro. Não doía, mas me fazia pensar. Será que, em algum lugar, ela também lembrava de mim? Será que ainda guardava um arrependimento? Logo depois desses pensamentos, eu voltava ao presente. Porque o presente, finalmente, estava inteiro. Certa tarde, ela me chamou para caminhar pela praia. O mar estava calmo, o céu tingido de tons alaranjados. Andamos lado a lado sem dizer muito. No som das ondas, encontrei a paz que há meses procurava. Ela olhou para mim e disse, engraçado, a vida sempre tem um jeito de juntar pessoas no tempo certo. Eu apenas sorri. Talvez fosse isso mesmo. No fundo, tudo o que vivemos antes, inclusive a dor, serve para nos preparar para o novo. Eu não era mais o mesmo homem que um dia saiu de um escritório com as mãos tremendo. Aquele homem carregava raiva, dúvidas e perda. O de agora carregava aprendizado. Naquela noite, quando cheguei em casa, olhei novamente para o espelho. Reconheci um olhar que há muito não via. Não o de quem perdeu, mas o de quem finalmente entendeu o valor de seguir em frente. A dor nos lapida, e, depois de tudo, sobra o que é essencial. Ao deitar, pensei no quanto as coisas mudam quando paramos de esperar do outro o que só nós podemos nos dar. A paz que busquei tanto tempo estava ali, silenciosa, num simples respirar. Entendi que o amor, aquele verdadeiro, começa quando a solidão deixa de ser inimiga e passa a ser abrigo. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem dela. Gostei da caminhada. Você tem um jeito tranquilo de ver o mundo. Senti algo simples, bonito. Não era paixão arrebatadora nem aquela necessidade desesperada de provar algo. Era calma. Talvez fosse isso que eu precisava desde o começo. Calma para deixar o amor acontecer no seu ritmo, sem pressa, sem medo. E, pela primeira vez depois de muito tempo, fiz café, abri as janelas e deixei o sol entrar. Não havia pressa em voltar a amar, nem medo de tentar. Apenas a certeza de que eu finalmente estava pronto, não para esquecer o passado, mas para viver o presente com leveza. A tristeza e a raiva já não tinham lugar. Ficaram lá atrás, junto de uma versão minha que acreditava que o amor era sobre nunca errar. Agora, eu sabia que o amor verdadeiro não é o que nunca se quebra, mas o que, quando acontece de novo, não precisa consertar nada, porque nasce inteiro. O tempo foi passando e, sem que eu percebesse, minha vida ganhou um ritmo novo. As feridas antigas começaram a se transformar em lembranças serenas. Eu ainda me recordava de tudo, mas sem o peso que havia antes. Às vezes, quando o dia estava silencioso demais, lembrava da última conversa, daquela frase dita no calor da dor. A partir de agora, sim. Na época, foi um rompimento. Hoje, soa como um recomeço. A mulher que conheci naquela noite no bar passou a estar presente de forma simples, sem cobrar, sem invadir. Aprendemos, juntos, o valor do espaço e do tempo. Um amor que nasce depois da tempestade é diferente. Ele caminha devagar, respeita a pausa, aprende a não repetir os erros de antes. Cada gesto dela me fazia lembrar que a confiança não se reconstrói de uma vez. Ela se planta aos poucos, regada por consistência. Certa vez, durante um jantar, ela perguntou se eu havia perdoado-me e pensei por alguns segundos antes de responder. Acho que sim, mas não porque ela mereça. Perdoei porque eu mereço paz. Ela sorriu e disse que era o suficiente. Aquela conversa me mostrou o quanto a dor pode se transformar sem precisar de vingança. Quando a gente solta o rancor, ele deixa de ter poder. A vida começou a ganhar tons de simplicidade. Coisas pequenas passaram a importar. O cheiro de café pela manhã, o som da chuva no telhado, a tranquilidade de um dia comum. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas agora me lembravam o quanto é bom recomeçar. E, aos poucos, percebi que o verdadeiro amor não é aquele que vem para preencher um vazio, mas o que nos acompanha enquanto aprendemos a ficar inteiros novamente. Um dia, caminhando pela rua, vi minha ex do outro lado da calçada. Ela estava diferente, com outro olhar, outro jeito. Por um instante, o tempo pareceu parar. Não senti raiva nem tristeza. Senti apenas distância. Ela acenou com um sorriso discreto, e eu retribuí. Seguimos em direções opostas, cada um levando uma parte da história. E isso bastava. A vida seguiu leve depois daquele dia. Foi como se aquele breve encontro tivesse encerrado um ciclo dentro de mim. Às vezes, o encerramento não acontece com palavras, nem com explicações longas.
Acontece num simples gesto de paz, num olhar sem dívida. E ali, entendi que finalmente estava livre. Depois disso, comecei a escrever pequenos textos, lembranças, pensamentos. Queria registrar o que aprendi, não sobre dor, mas sobre reconstrução. Escrevi sobre como o amor não desaparece, ele muda de forma, e sobre como algumas perdas não destroem, apenas nos redirecionam. O que vivi me mostrou que o coração humano é mais resistente do que parece. Meses se passaram, e o sentimento de gratidão começou a ocupar o espaço que antes era de tristeza. A mulher que entrou na minha vida continuava por perto. Não como salvação, mas como companhia em um novo capítulo. E cada vez que olhava para ela, via o reflexo do homem que eu me tornei. Mais inteiro, mais tranquilo, menos refém do passado. Uma noite, estávamos no mesmo lugar onde nos conhecemos. As luzes ainda suaves, o mesmo piano tocando ao fundo. Ela segurou minha mão e disse: "Sabe o que mais admiro em você? É que você aprendeu a transformar dor em aprendizado." Naquele momento, percebi que todo o sofrimento vivido havia valido de alguma forma, não para me punir, mas para me ensinar. Mais tarde, ao voltar para casa, fiquei olhando pela janela aberta. A cidade dormia e o vento soprava leve. Pensei em como a vida muda quando paramos de tentar consertar o que quebrou e começamos a construir algo novo a partir dos pedaços. Talvez nunca existam finais de verdade, apenas recomeços disfarçados. Me peguei sorrindo, não por esquecimento, mas por compreensão. Tudo o que vivi, as lágrimas, os silêncios, os dias de incerteza, foram o caminho para chegar até aqui. O amor, aprendi, não é sobre nunca errar, mas sobre saber crescer mesmo depois de cair. Antes de dormir, olhei para o teto e pensei em uma frase que agora fazia sentido: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual.